No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um livro incrível, que é O Cristianismo Puro e Simples, do autor C.S. Lewis. Olá, eu sou a Bela, seja bem-vindo ao Penha Books, o nosso clube do livro. Você sabe quem é C.S. Lewis? Clive Staples Lewis, ou simplesmente C.S. Lewis, foi um escritor irlandês, nascido em 1898. Por ele ter perdido a mãe muito jovem, isso gerou vários questionamentos em relação a Deus na vida dele. Bom, durante a sua juventude ele lutou na Primeira Guerra Mundial e isso fez com que ele se declarasse ateu e simplesmente se afastasse de Deus e do cristianismo. Bora lá, Bela, tô gravando tudo que você tá falando aí. Ah, é? A gente corta, Depois de ler muitas obras de autores que ele admirava, como Chesterton, Dante Alighieri, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, ele percebeu que eles tinham algo em comum. Eles não eram simplesmente religiosos, mas como homens profundamente cristãos. Depois disso e de ter conversas com o seu amigo Tolkien, ele decidiu se converter e finalmente se tornou um verdadeiro cristão. Ele foi um dos maiores intelectuais do século XX e os livros dele eram muito complexos e muito difíceis de compreender. Então ele escreveu as Crônicas de Nárnia. Eu acho que todo mundo conhece mais pelas Crônicas de Nárnia, né? Principalmente para o público infantil, interpretando a vida cristã, mas assim, num livro de fantasia, de aventura, e é mais infantil, mas encanta adultos e jovens até hoje. Então você solta a goela. Eita, meu Deus. E aí? Lewis é autor de muitas obras, mais de 38 livros escritos e mais de 20 publicados. Na época da Segunda Guerra Mundial, Lewis já era um escritor, mas então ele começou com seus livros com temáticas mais religiosas, por ele ter se convertido. Nessa época, a BBC convidou ele para dar palestras de rádio. Depois de um tempo, essas palestras foram transcritas para um livro que finalmente se tornou O Cristianismo Puro e Simples. São todas. Capa dura, bonitinho. Ai, eu destruindo o cenário. Então agora a gente vai dar uma olhada no livro. Ah, livro 1. Não, capítulo não. Livro 1, livro 2, livro 3. Bom, agora a gente vai para a ficha técnica do livro. Esse livro aqui do Lewis, lançado pela Thomas Nelson Brasil, é uma edição especial deles em capa dura e eles têm vários livros do Lewis lançados nesse formato assim. Bem bonito, bem detalhado, em capa dura. Bom, e aqui é um prefácio um pouquinho sobre o livro, eu vou ler um pedacinho. Na obra mais popular e acessível do seu legado, o Lewis ele apresenta os principais elementos da cosmovisão cristã, gradativamente conduzindo o leitor a temas mais profundos e complexos, provocando reflexão e debate. Nessa edição especial e com tradução de uma das maiores especialistas em Lewis do Brasil, você vai encontrar as palavras que encorajam e fortalecem milhares de ouvintes em tempos de guerra, e ainda reverberam mais de 70 anos depois. Bom, a primeira edição desse livro foi lançada em 1942, mas essa edição, nós temos que é de 2017. Aqui é falando um pouquinho sobre o autor. E aqui é um sumário. Originalmente, esse livro ele eram palestras de rádio que Lewis dava para a BBC. Eram 4 séries, que aí foram transcritas como 4 livros. O primeiro, que é o certo e o errado como indícios para a compreensão do sentido do universo. O segundo, que é no que acreditam os cristãos. O terceiro, que é sobre a conduta cristã. E o quarto, que é além da personalidade ou os primeiros passos na doutrina da Trindade. Esses 4 livros transcritos nesse só, no Cristianismo Puro e Simples. Bom, e agora aqui na página 30... Aqui na página 30 eu gostaria de ler um trecho que eu marquei que me chamou muita atenção. O intuito da briga é mostrar que o outro está errado, mas não teria sentido fazer isso a menos que você e ele tivessem algum acordo sobre o que é certo e errado. Da mesma forma como não teria sentido dizer que o jogador de futebol cometeu uma falta se não houvesse algum acordo sobre as regras de futebol. Esse trecho me chamou muita atenção porque, de forma muito prática, o Lewis ele vai usar um exemplo, como ele sempre faz, sempre usando exemplos para simplificar o cristianismo. Ele vai falar aqui sobre a conduta e a ética cristã, da ideia do certo e do errado, que ele vai usar o exemplo, uma briga. O intuito da briga é mostrar que o outro está errado, mas você só pode fazer isso a menos que vocês tenham uma ideia do que é o certo e o errado. E ele usa vários exemplos simples para falar sobre assuntos como esse, por exemplo, sobre a conduta cristã, e foi isso que me chamou muita atenção. Por que eu indico o livro?
Cristianismo Puro e Simples, como o título já diz, ele é fácil, é de simples compreensão. E o autor, ele também faz algo que eu gostei muito, que é não doutrinar. Ele deixa claro no livro que ele é um anglicano, mas que ele não tem nenhum propósito de te mandar para uma igreja específica, ou para doutrinar, ou para dizer que uma vertente é melhor do que a outra. Ele vai na raiz do cristianismo e da Bíblia. Então, qualquer pessoa de qualquer vertente pode ler esse livro. E eu indico também para quem não é cristão, para conhecer a base da cosmovisão cristã. Realmente sobre a conduta cristã, sobre a trindade, sobre a ética. Então, é um livro que ele vai falar realmente sobre a base, sobre a raiz de tudo que os cristãos acreditam. Por isso, ele é muito bom, é simples e eu recomendo. Comenta aí, compartilha com a gente o que você achou do livro, se você já leu, se você gostou, o que te chamou a atenção. Escreva aí nos comentários pra gente poder ler. Você quer vir ajeitar? Bom, e esse foi o vídeo de hoje sobre o livro Cristianismo Puro e Simples. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e aguarde o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!